o intertexto ele tem alguns tipos, né? A gente vai falar brevemente sobre eles, tá? O primeiro que nós vamos falar é a paráfrase, que é o mais comum dos tipos de intertexto, porque a paráfrase é aquele tipo de cópia, vamos chamar assim, que vai se manter na mesma mídia, no mesmo tipo textual, por exemplo, poesia, poesia, música, música, e ele vai manter a ideia do texto e ele vai permitir com que eu haja enaltecendo, por exemplo, uma mesma coisa, só que com outras palavras. A gente tem um exemplo da Canção do Exílio, do Gonçalves Dias, que é Minha Terra tem palmeiras, onde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. É uma poesia de exaltação ao país, certo? Quando eu pego a música País Tropical, de composição do Jorge Benjor, tem assim, moro num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza. A gente tem também um texto que também exaltece o país. Então a gente tem as fontes razoavelmente parecidas, né? Afinal, uma canção é, antes de tudo, um texto, né? E elas ambas são estruturadas através de diversos estrofes e ambas falam sobre o país. Então é muito comum que a paráfrase aconteça dessa forma. Aliás, N casos em que poetas de outras épocas se apropriavam de características de poetas de épocas anteriores, e criando novas formas de expor aquela mesma ideia, usando exatamente a paráfrase como ferramenta. Okay? Já a outra que a gente vai falar é a paródia. Paródia, ela talvez tenha ganhado uma conotação até um pouco mais explícita nos últimos tempos, especialmente por causa do cinema. Vamos ver, por exemplo, essa cena do Todo Mundo em Pânico aí. Eu vou pegar o resto da pipoca. Cindy! Ah, esquece, eu não vou cair nessa de novo. Ah, fala sério! Ô Cindy, começou o jornal. Mais uma garota branca caiu no poço. Hoje 50 negros foram espancados pela polícia, mas o mundo só quer saber o que vai acontecer com a branquelinha que caiu no poço. Cindy! A TV tá vazando. Cindy! Cindy, tá acontecendo alguma coisa aqui! Cindy, essa garota tá sujando meu tapete! Cindy, me ajuda! Não quero nem saber. Levanta, coisa feia! Eu quero ver se você sabe lutar! Levanta! Anda, eu quero ver! É só isso? Eu vou dar porrada nela, Cindy! Como é que é? Ui! Cai dentro! Cai dentro! Cindy, socorro! Cindy! Tá, peraí, eu já vou. Alô? Aqui é o Padre Moldum. Estamos nos dando muito bem. Valeu mesmo, padre. Tchau, tchau. Brenda! 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 Vamos lá. Então, como a gente pôde ver na cena do Todo Mundo em Pânico, a paródia, ela se apropria de algo muito bom. Se apropria de algo que é notório também, e ela reescreve aquilo
obviamente usando o humor, como no caso do filme Todo Mundo em Pânico, em que ele se apropria da Samara, de O Chamado, e faz uma adaptação a uma cena bem humorizada, né? Bem humorada. Um outro caso muito comum é a da campanha da Monbijou. No caso da campanha da Monbijou, a gente tem o personagem também vestido tal qual Mona Lisa. É uma das campanhas publicitárias mais bem sucedidas, eu acho. É muito engenhoso, muito esperto, muito inteligente. Que brinca com uma coisa que também é de conhecimento notório, né? Todos nós já vimos, ou no mínimo ouvimos falar das formas a qual Mona Lisa foi composta, né? Então isso facilita muito na hora de fazer a brincadeira com a sua imagem, né? Então, enquanto paráfrase, ela fica mais ou menos com a mesma ferramenta, a mesma forma de fazer, com a mesma temática, com os mesmos objetivos, usando apenas palavras diferentes. A paródia não. A paródia ela vai usar elementos muito notórios do texto base, o texto fonte. Entretanto, ela vai humorizar isso e, eventualmente, o objetivo vai ser modificado. Enquanto, por exemplo, no filme do Chamado, a ideia era o terror, no Todo Mundo em Pânico, a ideia é o humor, né? Então, as coisas são totalmente diferentes. O próximo é referência ou alusão. Eles são basicamente iguais, tá? São poucas diferenças. E é um dos que eu acho mais bonitos, porque ele requer um conhecimento de mundo muito mais amplo do leitor, para que ele consiga interpretar que há ali um intertexto. A gente tem o caso aqui da Helena de Troia, né? Muito mais bonita, Helena, do que as outras. E para que eu entenda essa referência, essa alusão, é necessário que eu entenda da história de Helena de Troia e de sua beleza. Então, a alusão ela vai trabalhar muito mais... ela vai trabalhar de forma muito mais ampla, vai precisar muito do nosso conhecimento para que a gente tenha ciência do que está acontecendo. Então a gente pega subentendidos, a gente imagina que a pessoa conheça aquilo para trabalhar o intertexto através desse provável conhecimento que eu tenha. Então eu só posso fazer essa coisa em relação à alusão ou à referência se eu tiver certeza que o meu interlocutor, que o meu leitor, ele vai saber do que se trata. Eu tenho que prever que isso vai acontecer, ok? Citação é a próxima. E citação, ela... Vou fazer um meia-culpa aqui. É porque, na verdade, quando a gente trabalha a questão de redação, a citação que a gente traz para a redação, ela é um fragmento, ela é apenas uma frase que eu vou conseguir encaixar no meu texto dissertativo argumentativo para enriquecê-lo e embasá-lo daquilo que eu estou falando. É muito mais interessante eu dizer, ter um determinado ponto de vista, tendo um grande filósofo, um grande sociólogo, um grande político, um grande artista, que vai endossar aquilo que eu estou falando. Ele também pensava tal qual a mim. Então, aquilo faz com que a redação fique mais rica. Então, convencionou-se para a gente que citação é apenas isso. E não é verdade, tá? A citação também pode estar nos textos acadêmicos, nos textos de escola, inseridos de forma literal, como um título de informação acerca do que eu estou falando. Então, quando eu faço um parágrafo inserindo determinada informação, eu vou e coloco embaixo assim, Evaldo Bechara, 2004, livro tal, página tal. Isso também é uma citação. A citação ela precisa ter um tamanho específico, mas não há, sim, ela não pode ser muito extensa, ela não pode ser uma cópia muito grande, mas eu me permito, num trabalho acadêmico, por exemplo, fazer um fragmentozinho de texto dizendo literalmente aquilo que um outro autor disse, e isso é chamado de citação, ok? Enquanto eu estava falando, tinha um exemplo embaixo aqui.
Estou explicando, eu espero. Bom, e sobrou então a nossa última, que é chamada de epígrafe. Nome feio, né? Epígrafe. A epígrafe, ela vai estar muito mais presente nos textos, nas dissertações ou nos TCCs, monografias, que é basicamente o seguinte: é um texto que vai... É um fragmento que vai apresentar aquilo que eu vou dizer. Então eu pego um fragmento de um texto qualquer, eu transcrevo literalmente, coloco no início do meu artigo, da minha dissertação, para que a pessoa que vai me corrigir entenda, tenha uma hipersíntese do que eu vou falar durante o meu trabalho acadêmico. A epígrafe é muito difícil de ser detectada pelo estudante comum, porque eu preciso ter um trabalho acadêmico inteiro para dali eu ter uma epígrafe. E é possível que eu confunda epígrafe com citação em algum momento, porque os dois são literais, né? Eu vou transcrever o que o autor está dizendo. Então, na hora da dúvida, a tendência é que você fique mais crave lá que é uma citação. Afinal, a epígrafe precisa do trabalho acadêmico para existir.